Ora bem, no YouTube, portanto, tem aqui todos os vídeos. A aula 1 e a aula 2 eu gravei na sexta-feira, no turno pós-laboral. Portanto, tem aqui um clique nas listas de reprodução. Tem aqui todas as aulas, os vídeos por aula. Conseguem ver quantos vídeos tem cada aula. Se selecionarem uma das aulas, então tem aqui os vídeos que foram gravados em cada uma das aulas. Portanto, no dia 7 foi só gravado um vídeo, no dia 8 foram gravados vários vídeos. Portanto, isto porque este tem 1h38 e os outros já são vídeos mais pequenos. Portanto, e se repararem, este vídeo, o primeiro foi visto 27 vezes, este 30, este 6, este 12, este 16. Portanto, assim, e como isto não é uniforme, portanto, estranhei um pouco isto, devia ser mais uniforme o número de vezes que isto era visto. Tudo bem. Ok, mas isto é uma ferramenta para, se vocês quiserem utilizarem, e é para isso que isto está a ser disponibilizado. Ora bem, no próximo trabalho prático, o que vamos utilizar é desenhos vetoriais. Então, nós até agora tínhamos uma tela onde íamos pintando tipo no Paint. No Paint a gente vai pegar na caneta e vai pintando. Mas aquilo, depois, mais à frente, se eu quiser editar o que eu fiz, eu tenho que ter pixels. Portanto, eu não tenho linhas. Aqui não. Aqui vamos ter retângulos ou linhas, tudo coisas que depois no futuro podem ser alteradas. E é isso que eu mostro aqui no primeiro exemplo. Neste primeiro exemplo, portanto, são desenhados todos estes quadrados. Depois de desenhar todos estes quadrados, tudo pode ser alterado. Portanto, eu aqui estou a alterar a cor, estou aqui à volta a alterar a cor, mas podia alterar o tamanho, podia efetuar qualquer outro efeito. Portanto, isso depois é o que vai ser pedido para criarem diversos objetos e depois um objeto pode ser um quadrado, pode ser uma linha, pode ser um oval. Mas isso já não é como projetor todo. Não, isto é uma matéria nova que vamos dar agora. Depois de criar esse objeto, a pessoa pode ir alterando à medida que for necessário e então aí consegue ter estes efeitos. Portanto, vamos ter no segundo trabalho figuras, mas agora animadas, dado que depois vamos ter referências para todas as figuras, como temos depois referências para cada um dos elementos aqui da figura, podemos alterar esse elemento e aplicar efeitos a cada uma das figuras. Ora bem, nós até agora, aqui na biblioteca ACM, utilizamos o quê? Utilizamos muito pouco. Utilizamos aqui a classe Graphics Program. Graphics Program, que é a nossa applet. Também onde está o método Wait for Click, à espera de um clique, está aqui no Graphics Program. Utilizamos IO Dialog, portanto, uma ou duas vezes usamos aqui o IO Dialog, mostra uma caixa de diálogo ao utilizador a pedir um inteiro, ou um número real, ou uma string. E utilizamos principalmente o GTurtle. Portanto, aqui na biblioteca ACM utilizamos 3 ou 4 classes. O GMF para uma outra coisa, o Random Generator para números e cores aleatórias, mas de uma forma geral utilizamos poucas classes. No pacote ACM Graphics temos aqui um conjunto de tipos de dados, o último é o GTurtle, mas temos um conjunto de tipos de dados para desenhar figuras. E são estes tipos de dados que vamos agora explorar. Por exemplo, desenhar um arco, desenhar uma imagem, desenhar uma label. Portanto, quando cria um projeto do tipo Graphics Program, o que aparece logo por omissão é uma label.
desenhar uma linha, desenhar um oval, usar uma caneta, desenhar um ponto, desenhar um polígono, um retângulo. Tem aqui 2 para retângulos. Um retângulo com os cantos arredondados. Portanto, é isso que vamos ver a partir de agora. E vamos começar aqui pela classe GRect. Vamos olhar para a documentação. O que é que temos aqui? Portanto, um GRect herda de GObject, que por sua vez herda de Object. Quer dizer que a partir de um GRect eu tenho todos os métodos que estão declarados no GRect, todos os métodos estão em GObject e estão em Object. Para criar um objeto, para criar um retângulo, é necessário enviar dados para o construtor. É necessário ver quais são os construtores para saber o que é que se envia no momento da criação. Então, os construtores que temos são estes 2. Eu posso criar um retângulo dando a largura e a altura. Posso criar um retângulo dando a posição inicial de x e y, dando a largura e dando a altura. Portanto, vamos ver isso. Ora bem, isto é aqui a 6, portanto eu vou criar um novo projeto. Mas isto não está na página. Não está na página, eu coloco já na página. Só é um dia assim. Guia prático 6. Isto nem era necessário criar aqui. Portanto, aqui vou criar um novo projeto, nome GP6. Okay, tenho aqui um novo projeto do tipo GP6. Ora, este projeto vamos adicionar uma nova classe. Nova classe que se chama CM Graphics Program. Nome My Drawings. Podem apagar os comentários que andam por aqui, a maior parte dos comentários podem apagar. E para já queremos só. Portanto, o exemplo que fica pode ficar e agora vamos acrescentando novos exemplos. Portanto, criar um retângulo. Portanto, a sintaxe é a mesma que para criar uma label, que é o tipo de dados, o nome para a variável, depois new, tipo de dados, e envia-se para o construtor os diversos dados que forem necessários. Ora bem, recapitulando, o que é que isto recebe? O construtor recebe isto tudo. Portanto, eu vou utilizar este. Portanto, eu vou utilizar o construtor que recebe a posição x e y, a largura e a altura.
O X pode ser a posição 100, o Y posição 100, largura 200, altura 200. Portanto, para já temos só a criar as variáveis que a seguir vão ser utilizadas na criação do objeto. Agora, para criar o objeto, grect portanto, isto cria um retângulo, mas também cria um quadrado se a altura for igual à largura. Portanto, isto vai ser um square, o nome da variável, igual a new grect, e agora enviar os parâmetros para o construtor. É assim, como o método add está na classe Graphics Program, portanto utilizamos o super e não o add. E não o did. O did utilizamos que o método add estivesse na própria classe. Portanto, essa é a lógica. A pessoa utiliza o add quando é o método da própria classe. Quando é um método herdado, então utiliza-se o super. Para dizer que o método está na própria classe. Portanto, e agora falta adicionar o quadrado à janela. Portanto, estou a utilizar o construtor que recebe 4 parâmetros: posição, largura e altura. O construtor que recebe só a largura e a altura coloca a partir da posição 00. Portanto, isto vai ser o square 1, square 1. Portanto, isto vamos criar diversos quadrados e vamos dar um nome diferente a cada um deles. Ora bem, compilar e executar. Executem a ver se ele tem um quadrado. Ora bem, e agora eu vou criar o seguinte. Portanto, este código vai criar um quadrado. Ainda não foi dada a cor. Vamos ter um quadrado. Dentro deste quadrado eu vou criar mais 4 quadrados.
Deve ser isto. Portanto, eu vou querer isto, um quadrado fora e aqui dentro a 4 quadrados. Portanto, eu só tinha 3, podia há de aparecer aqui outro quadrado aqui. Podia colocar isto com uma cor diferente para se ver melhor, que estes são quadrados diferentes do de fora. Então vamos ter quadrado de fora e vou querer colocar depois dentro 4 quadrados. Sim. Bem, se estiver a funcionar, podem agora escrever o código para os quadrados de dentro. Sim, para meter os 4 quadrados de dentro. Portanto, a lógica é a mesma, é repetir estas duas linhas e depois alterar a posição, a largura e a altura. Portanto, isto faz um quadrado e agora quero desenhar dentro deste quadrado 4 quadrados para fazer uma janela. Sim. Ora bem, eu vou fazer o próximo quadrado. Ora bem, eu vou desenhar, deixem-me ver qual quadrado, este aqui assim, este vou colocar aqui a cor de rosa. Portanto, eu vou desenhar este quadrado. E depois desenho os outros. Portanto, é necessário repetir estas duas linhas. Eu vou chamar que este é o 4, portanto isto está o quadrado 4. O x vai ser o x inicial mais a largura a dividir por 2, mais a largura a dividir por 2. O y vai ser o y inicial mais a altura a dividir por 2. Não. A largura é a largura a dividir por 2. E a altura é a altura a dividir por 2. Portanto, não é necessário estar a escrever valores à mão. A pessoa com meio dúzia de cálculos consegue descobrir a posição de cada um dos quadratinhos.
Tens quadrados a mais. Tens 9 e tens um grande. Se a altura e a largura é 200 por 200, quanto é que tem que ter por cada quadrado? É isso que está difícil. Professor, mas o professor passa aí, não passa aí. Não, que eu só um. Sim. Porque agora não é preciso para ter os outros 3. Parece do lado direito. Sim, este aqui chamei 4, portanto 1, 2, 3, 4, mas como já ali o 4, portanto eu posso colocar este como sendo o 0. O 0 é o de fora. O 0 é o de fora, depois 1, 2, 3, 4 é os de dentro. Não vais só fazer 3? Basta só fazer os dois, aliás. Os da diagonal. Sim, assim, eu só podia fazer 2. O 2 já chegava. Sim, só que a seguir eu quero animar isto, quero depois às coisas andar à volta, depois faltam quadrados. Se quisermos dividir por 3, só fica no meio. Bem, verificar, já temos os quadrados. Portanto, para já, estão estes 2 quadrados. Agora falta só. Eu quero os 4, porque assim eu vou colocar uma coisa diferente em cada quadrado. Isso tudo. Portanto, o 3, o quadrado 3 vai ser este aqui assim, amarelo. Este vai ser o 3. Portanto, x é só a posição x. O y é o y mais metade da altura. E queremos metade da largura e metade da altura. Portanto, este dá. E agora, portanto, isto vai dar isto aqui assim em amarelo. Escolher outra cor. Em azul vou colocar este. Portanto, este vai ser o 2. Um, 2. Portanto, a posição x é o x mais a largura dividido por 2. A posição y é só o y. A largura e a altura é só a metade da inicial. Só falta o primeiro. Vou copiar isto outra vez. E colar aqui. O 1 é a partir da posição x e y. Portanto, apagar isto. E o resto fica igual. Ok, temos aqui os 4 quadrados de dentro e o quadrado de fora.
Está bem, está a funcionar. A vantagem de utilizar estas contas é que se a pessoa agora alterar a posição X, ou alterar o comprimento, ou a altura, portanto, fica tudo igual, automático. Portanto, automaticamente ele ajusta aos tamanhos todos. Não é tudo. Portanto, se copiassem a linha de baixo 3 vezes, é só ajustar, apagar o que não interessava.
Ora bem, está a funcionar, temos 4 retângulos. Ora bem, se olharmos aqui para a figura, então é fácil de ver o que é que são esses cálculos todos que estão aqui. Vamos aqui minimizar isto. Ora bem, quadrado 1 começa a desenhar a partir daqui xy, que é o mesmo, e o tamanho dele é altura sobre 2, a largura sobre 2, a altura sobre 2. Portanto, todos os tamanhos, todos os quadradinhos têm este tamanho. Largura sobre 2, altura sobre 2. Sim, sim. Portanto, como todos os quadrados têm o mesmo tamanho, agora é só olhar mesmo a questão do ponto inicial. O segundo quadrado, que é este, o y é o mesmo do y inicial, o y que é medida na vertical, o y. Portanto, o y do 2 é o mesmo do y grande. O x é que é o x mais metade da largura. Portanto, e esta lógica depois é igual para os outros. Portanto, no 3, o x, portanto, horizontal é o mesmo do inicial. O y é que de cá de cima até cá abaixo já aumenta a altura sobre 2. O último, tanto o x tem que ser incrementado largura como o y tem que ser incrementado com altura sobre 2. Ora bem, vamos agora olhar para a documentação e ver o que é que temos a fazer mais com os quadrados. Portanto, já vimos que a classe Grect tem um construtor que recebe a largura e a altura e tem um construtor que recebe a posição x, y, largura e altura. Portanto, além disso, tem métodos que obtêm as coordenadas onde está o quadrado ou o retângulo. Tem um método para obter a cor do fundo. Então, nós podemos colocar uma cor no fundo de cada um dos retângulos. Um método para obter a altura dele, obter o tamanho. Portanto, isto é altura e largura. Portanto, isto vai dar um objeto tipo G-dimension. Obter a largura, verificar se o retângulo está preenchido, portanto, se tem um fundo. Alterar a escala. Temos aqui alterar a escala, aumentar ou diminuir cada um dos retângulos. Alterar as margens. Alterar aqui as coordenadas do retângulo, altura e largura. Portanto, isto, enviando os valores todos individualmente, ou enviando os valores todos num objeto do tipo G-retângulo. Definir qual é a cor para o fundo. Set fill color. Permite definir a cor do fundo. Set filled. Portanto, quando se coloca uma cor do fundo, a cor não aparece enquanto o set filled não estiver a true. Tentar chamar sempre estes dois nomes, estes dois métodos. Portanto, estes dois métodos andam sempre juntos. O set fill color e o set filled.
set fill color é para indicar qual é a cor de fundo, o set fill é para indicar se queremos que coloque ou não o fundo. Set size, portanto, permite alterar o tamanho. Ora bem, depois temos por aqui mais métodos, verificar se está visível, se não está, a movimentar para outras coordenadas, enviar para trás, enviar para a frente. Já temos aqui vários métodos que agora permitem depois a movimentar e alterar, ver se ele está visível ou não, alterar a localização. E é isso que vamos agora então fazer. Vamos começar por colocar uma cor aleatória em cada um dos 4 quadrados. Portanto, colocar no fundo uma cor aleatória em cada um dos 4 quadrados. Portanto, os quadrados estão criados, foram adicionados e agora vamos mexer nos quadrados. Ora, como é que se coloca uma cor aleatória? Random Generator. E agora vamos começar, por exemplo, pelo square 1, quando o método, portanto, temos que chamar dois métodos. Vamos ver quais são esses dois métodos outra vez. São estes dois. O set fill color e o set fill. Set fill color, a parênteses, rand.next color. Portanto, estamos a pedir uma cor aleatória e alterar a cor de fundo do retângulo 1. Só que ainda falta dizer que queremos que o retângulo tenha uma cor de fundo. Set field a true. Vamos repetir isto mais 3 vezes. Portanto, só estas duas linhas. Portanto, fiz para o 1, vamos fazer para o 2. 2, isto será o 3, 4 e 4. Ok, está feito. Adicionamos uma cor de fundo a cada um dos 4 retângulos pequenos. Agora vamos só colocar uma pausa entre cada um destes métodos. Pausa de 1000 milissegundos, portanto pausa de 1 segundo
entre mudar cada uma das cores. Este método pause está no Graphics Program. E recebe milliseconds. Portanto, eu vou só rapidamente mostrar isto. Aqui criamos a classe Graphics Program. Millisecond tem 2 L's. Copiar. Está aqui o método pause. Portanto, isto na classe Graphics Program. Fazes um fora. Está a funcionar? Está aqui. O último. 7 filas. Assim, o grande ainda não foi alterado. Só verificar se isto funciona ou não. Portanto, ele preencheu todos, fez uma pausa de 1 segundo entre cada um deles. Uma pausa de 1 segundo entre cada um. Então, como é que está sempre a fazer? Está sempre a fazer? Fazes I, não era igual. Meia terceira. Não precisaste de um só, basta fazer um. Fazer igual. Bem, e agora vamos colocar isto à volta, andar sempre à volta. Como é que isso faz? Então ele a mudar sempre as coisas à volta. Damos uma inicial, depois damos o next pause, não sei o que anda. Portanto, este next call tem sempre uma cor diferente. Portanto, vamos repetir todo este bloco. Daqui até aqui. Int i igual a 0, enquanto i é menor que 5 voltas e mais. Portanto, compilar, autoformar. Portanto, o ciclo é isto e mais esta gaveta aqui em baixo. O que eu tenho com isto? Deve ser 5 minutos. Não dá para pensar os 10. Não era igual. Aqui, metes igual ao próximo. Não era igual. Maior. Tira o 0 e mete o 1. Estava certo, era só tirar o 0 e Ele vai trocando as
faz anos pode ver. Sim, vai ficar sempre a passar à voltinha. Uma pista de dança. Ora bem, escutar isto. Portanto, faz uma pausa de 1 segundo entre cada mudança. Está a funcionar? Sim, sim. Código para cima. Eu quero falar, não sei o que. SD. Isso é um canal, não? É isso com Eu acho que fazia desenvolver mais Aqui, esta quarta parte, copiar isto e depois altera-se. Altera-se só o X e o Y. Só o X e o Y é que é alterado aqui nesta parte. Ora bem, eu vou voltar a explicar isto para ver se não há dúvidas aqui neste código e depois vamos avançar, dar um passo mais à frente e melhorar isto. Casa caixa de água. Não também dá para fazer isso. Não está ocupando. Estas slots todas bem 64 GB. Estão tentando isso para a computadora já faz feito. Não, por acaso também está muito. Não está detectado.
Skąd tylko łeb, jak program pisze. Ok, vamos avançar. Olha, quando nós estávamos a fazer desenhos com a tartaruga, nós tínhamos só um objeto que é a tartaruga. Isso quer dizer que ao apagar a informação que tinha a tartaruga, apagávamos as linhas todas. Aqui não. Aqui cada objeto vai ser uma figura geométrica. Portanto, nós temos aqui, vamos recapitular, esta é uma label, ao urso aparece lá a label com este texto, portanto, na posição 40 em termos de x, 10 em termos de y. Depois definimos aqui as coordenadas para o retângulo. Portanto, se isto fosse um método, estas 4 coordenadas podiam ser parâmetros do método, e depois ao chamar este método, a pessoa indicava quais eram estes valores. A seguir, o que é que se faz? Portanto, eu criei inicialmente um retângulo com a área toda, e depois 4 retângulos internos, cada um com a largura e a altura sendo metade da largura e altura inicial. Portanto, nós temos aqui os nomes para os quadradinhos todos, para os retângulos todos, e são depois estes nomes que a pessoa utiliza para alterar cada um dos objetos. Para alterar as cores, a cor do fundo, também se pode alterar a linha. Para alterar a cor do fundo, é necessário utilizar estes dois métodos, o set fill color, enviar uma cor, portanto o next color devolve uma cor aleatória, e dizer que o fundo é para ser preenchido. Uma pausa de 1000 milissegundos, que é um segundo, e repete-se isto para os 4 retângulos. Ora bem, nós temos estes 4 retângulos, depois já vamos ignorar o quinto. Nós temos estes 4 retângulos, e estes 4 retângulos funcionam como as luzes de Natal. Quando a gente compra aquela luz de Natal, a pessoa depois escolhe qual é o efeito que quer. Pode aquilo ir piscando sequencialmente, pisca uma alternada. Portanto, podemos ter muitos efeitos sobre as luzes de Natal. Isto, agora, o que eu quero sobre aqui os quadrados. Eu quero aplicar muitos efeitos diferentes sobre estes quadrados. Portanto, se eu aqui tenho 4 quadrados, se eu tiver 20 quadrados, eu quero que o efeito aplique-se aos 20 quadrados. Portanto, isto agora já vai ser uma evolução disto. Portanto, e agora vamos aqui aprender mais alguns conceitos novos. Portanto, isto que estamos a fazer com os quadrados ou retângulos, que é neste caso a classe é a mesma. Depois faz-se também para muitas outras figuras. Portanto, depois a lógica é a mesma. Ora, para já, vamos fazer o seguinte. Para já eu quero colocar a parte de criação dos quadrados num método à parte. Para já quero fazer isso. Quero pegar na criação dos métodos quadrados, um método à parte. A parte dos efeitos é outro método. Depois eu chamo um dos métodos de efeitos e ele vai aplicar um dos efeitos aos quadrados. Então vamos aqui alterar um pouquinho isto. Portanto, a primeira coisa a fazer é selecionar isto tudo, esta parte da criação até aqui. Selecionam isto tudo, podem fazer Ctrl X, um cut, cortam daqui. Portanto, neste momento ficou isto. Portanto, fazem um cut para cortar daqui. E agora vamos criar um método e vamos colocar isso dentro do método. Portanto, aqui no fim do método, antes da última chaveta, com a última chaveta fecha a classe.
Sim. Ok, mas para ficar isto vai ser alterado. Isto vai ter que ser alterado, daqui a pouco eu venho já alterar isso. E colam aqui dentro, portanto, cria um método. Cria um método e colam aqui tudo aqui dentro. Portanto, a ideia é pegar na parte da criação aqui dos quadrados e colocar isto tudo dentro do método. Create specular. Create squares. Ora bem, vamos copiar esta parte aqui assim, vamos copiar, selecionam estas variáveis todas e vamos copiá-las lá para cima. Vamos deixá-las aqui em cima. As variáveis podem ficar aqui em cima. Portanto, ficam lá em baixo, mas também queremos as variáveis aqui em cima. Portanto, as variáveis, isto são variáveis locais ao método run, que depois vão ser utilizadas para chamar o método que estou agora a criar. Ora, isto para quê? Portanto, estes valores que estão aqui assim, portanto, eu quero que isto seja entre por parâmetro. Portanto, eu vou querer que isto tudo seja valores que entram por parâmetro. Portanto, vamos cortar aqui e colocar aqui no parâmetro. Corta-se aqui um nome e o tipo, alguma coisa aqui não funcionou, cortar aqui, Ctrl X, Ctrl V, vírgula espaço, fazer a mesma coisa para o Y. E esta parte apaga-se. Portanto, não sei se são os números, eu vou pedir a números diferentes, mas não sei mesmo. Portanto, neste momento, estes valores vão entrar por parâmetro e deixam de ser fixos aqui dentro do método. O professor apagou Não, os outros vão lá em cima, os outros vão lá em cima. Portanto, os outros eu fiz uma cópia aqui para cima, estão aqui os valores iniciais. Portanto, porque a seguir vamos chamar este método, a seguir vamos chamar este método e enviamos os valores para lá em cima. Eu estou tentando chamar só Ok. Até aqui está percebido? Se fez? Pegamos em toda a informação de criação dos quadrados e colocamos isto tudo dentro do método. Olha, só que agora há aqui um problema que é todos estes quadrados, square 0, square 1, square 2, square 3, square 4, todos estes quadrados, isto são variáveis locais, variáveis que só existem dentro do método. Portanto, isto deixa de ser visível fora de outros métodos. Sim, e depois já não dá para aplicar efeitos sobre isto. Ora bem, qual é agora a solução para eu pegar nestas variáveis todas e enviá-las para fora? Colocar as variáveis fora do método.
Ok, essa é uma solução, essa é a solução que eu não quero. Mas era uma solução. Uma solução era colocar estas variáveis com variáveis de instância, que é colocá-las fora do método, que sejam visíveis dos métodos todos. Portanto, isso eu não quero. Outra solução. Sim, mas é assim, a questão é que as variáveis são aqui locais e eu não quero colocá-las as variáveis fora, não quero colocar as variáveis fora. Ora bem, os métodos só devolvem um valor, certo? Sim, eu podia chegar aqui, algures, fazer return e agora devolvo um quadrado. Então, porque eu quero devolver os quadrados todos. Eu quero devolver os quadrados todos. Ora bem, daí aparecer uma matéria que se chama arrays. Vamos agora ver o que é que são arrays. O return é para Portanto, é assim, eu estou a criar aqui as variáveis locais e agora eu quero devolver as variáveis todas para fora. Eu quero agora devolver as variáveis todas para fora. Ora bem, imaginem que a figura não era esta figura banal, que é uma figura simples, só tem 4 quadrados, mas era uma daquelas figuras que eu mostrei inicialmente que tinha uns 100 quadrados que eu andar à volta. Portanto, eu tenho um método que cria os 100 quadrados e tenho outro método que aplica um efeito aos quadrados. E depois os efeitos é só criar métodos de efeitos diferentes e vai ser um dos métodos que ele vai aplicar efeitos aos mesmos quadrados. Portanto, se eu tivesse que ter 100 variáveis para os 100 quadrados, eu nunca mais parava de escrever. Não é? É pegar nisto aqui assim, nestas duas linhas e repetir isto 100 vezes. Mas se 100 vezes 100, se eu fizesse 200 ou 500 quadrados, portanto, era impossível fazer estas coisas. Portanto, para isso, utilizamos uma coisa que é arrays. O que é isso? Portanto, nós já vimos que uma variável é uma zona de memória onde se guarda um valor. Portanto, por exemplo, isto já vai se chamar x. O tipo vai ser o tipo int, quer dizer que eu posso colocar aqui um número inteiro. Ora bem, mas agora se eu quiser ter 100 variáveis para guardar 100 números inteiros, eu não quero estar aqui a criar as 100 variáveis, quer dizer, eu nunca mais consigo controlar isso em termos de programação. Então, o que eu vou querer é uma variável onde tenha espaço para 100 números inteiros. É isso que eu vou querer. Portanto, eu vou chegar aqui e digo, eu quero uma super variável, uma variável grande, onde eu vou colocar aqui 100 números inteiros. Ora, e agora eu vou dizer, esta variável vai se chamar nums. Portanto, eu vou ter uma variável que em vez de guardar um número inteiro, guarda 100 números inteiros. Agora, como é que eu acedo a cada um destes números? Isto a partir da sua posição. O set é o nums na posição 0. Isto é o set. O 4 é o nums na posição 1. E isto por aqui em diante. Portanto, eu posso ter uma super variável onde posso colocar lá muitos números inteiros. É isso que eu vou criar aqui. Aqui dentro eu vou criar um array que guarda os squares. Ou os G-rects. Portanto, aqui eu vou criar uma variável para guardar 5 G-rects. Vou criar uma variável. Vou colocar aqui 5 G-rects. Isto vai ser a posição onde vai estar o primeiro G-rect. Vamos ter aqui alguns na memória, vai estar o segundo G-rect. Sempre por aí em diante. Portanto, isto é sempre as referências que depois vamos mostrar nos objetos, que estão alguns depois na memória. É? Nunca foi. Portanto, cada um destes objetos será um G-rect. Portanto, é isto que eu vou querer. Portanto, é isso que eu vou explicar agora como é que se faz isto.
Ora, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um array, criar este bloco de memória. Portanto, sintaxe, o tipo de dados, grect, tipo de dados, abrir parênteses retos, fechar parênteses retos. Portanto, aqui, todos aqui, isto é o array, é um bloco de memória. Dar um nome à variável, rect, retângulos, igual, e agora eu vou criar a variável new, tipo de dados, grect, agora entre parênteses retos, dizer quantos quero. Eu vou querer 5 retângulos. Portanto, eu vou querer guardar 5. Portanto, tem aqui uma variável que tem 5 posições, que é o rect de 0, de 1, de 2, de 3 e de 4. Portanto, se isto for a variável rect, eu vou ter rect na posição 0, rect na posição 1, por aí diante, até ao 4. Ora bem, agora posso trocar o resto do código. Portanto, este aqui, o square 0, vai ficar na posição 0. Portanto, eu vou apagar esta parte toda aqui assim. Vou deixar um número. Isto, posição 0. Portanto, eu estou a guardar o retângulo na posição 0. Agora, esta variável já deixa de existir. Agora é esta aqui. Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V. Sim. Ok, tenho aqui a primeira parte, que é criar uma variável para guardar 5 referências para retângulos. Portanto, isto como permite guardar 5 retângulos, permite guardar desde a posição 0 até a posição 4. Na posição 0 vou colocar o primeiro, o retângulo que tem o nome square 0. E depois o que eu vou adicionar é o retângulo que está na posição 0. E agora repete-se este processo para os restantes retângulos. Agora tem que pular as variáveis das outras. Dos outros retângulos. Temos que saltar também lá em cima, não é? Lá em cima daqui a pouco eu vou já explicar como é que é lá em cima. Só uma dúvida agora. Sim. A gente, onde utilizamos o superar correto, se íamos fazer um for e incrementávamos, fazíamos só uma vez, e onde está o zero, tínhamos o i do for variável. Sim, podia-se fazer. Depois aqui um ciclo, depois aqui uns cálculos. Funciona. Funciona mesmo. Mas assim, eu para já quero andar devagarinho para Sim, eu só queria saber se funcionava, funcionava, para experimentar. Mas já não quero complicar muito, porque a ideia, tanto pouco quanto me está a ensinar novos conceitos, então não interessa complicar aqui muito o código. Até aqui está. Vamos fazer igual para os próximos retângulos. Então, vou copiar isto só. Portanto, aqui quando está o square do 1, eu vou guardar isto no rect posição 1. E aqui rect posição 1. E agora repete para todos. Isto. Vou colocar isto na posição 2. E agora ao adicionar, eu vou adicionar o retângulo que está na posição 2.
Este vai para a posição 3. E vou adicionar à janela o retângulo que está na posição 3. Este vai para a posição 4. E vou adicionar agora o retângulo que está na posição 4. E está tudo alterado. Agora no fim de alterar isto tudo, eu quero devolver os retângulos todos. Eu quero fazer um retângulo e devolver os retângulos todos. Mas agora, devolver os retângulos todos é devolver essa variável rect, que já tem lá os retângulos todos. Portanto, esta variável é aquele bloco de memória que contém lá os 5 retângulos. Portanto, no fim, o return é return rect. Portanto, isto devolve o array com os 5 retângulos. Sim, quando vai ter um pensar no fim, depois de fazer tudo, criar tudo, devolve. Mas ainda há aqui erros, não é para retirar. Sim, ainda está no compilar. Ora bem, neste momento eu estou a devolver um array de retângulos. Então eu tenho que dizer que a função devolve um array de retângulos e não void. Temos que apagar este void e dizer que esta função devolve um array de retângulos. Portanto, isto não é. Portanto, a função o que tem que devolver é. Se eu colocar isto rect, isto quer dizer que a função devolve um retângulo e não um array de retângulos. Portanto, isto devolve um retângulo. Se eu colocar abrir parênteses retos, abrir e fechar parênteses retos, estou a dizer que a função devolve um array de retângulos. Portanto, neste momento o que é que temos? Temos um método que cria um array de retângulos, um array para guardar 5 retângulos, coloca o primeiro retângulo na posição 0, depois adiciona o retângulo que está na posição 0 à janela e faz igual para os retângulos seguintes. No fim, devolve esta variável rect, que é um array de retângulos. Então temos que dizer que o método devolve um array de retângulos. Bem, e agora vamos chamar o método. Para chamar o método, vamos lá acima. Eu vou copiar isto. Eu vou copiar esta parte inicial. Esta parte inicial é necessária. E vou colar aqui. Eu vou chamar isto array de rects. Toma o valor desse ponto. Portanto, eu aqui preciso só de um nome para receber aquele array todo. Portanto, o tipo é um array de retângulos, é o que eu vou receber, é um array de retângulos. E agora eu vou chamar o método. Vou chamar o método com as diversas variáveis. X, Y, with e equal. As variáveis agora e assim vão funcionar, não vai ser outro nome. É assim, este nome pode ser um nome diferente do outro. A variável da cor, As cores, sim, vamos ter que alterar isto também. Vai ter que alterar isto. Portanto, aqui estamos a chamar o método que cria os retângulos.
está-nos a enviar as coordenadas x, y, largura e altura. Isto tudo devolve um array de retângulos. Então vamos guardar esse array de retângulos aqui nesta Isso variável. ali vai servir para enfiar aqui dos valores lá para baixo. Sim, portanto aqui está-nos a enviar aqueles valores lá para baixo, para o método baixo. No método baixo que é este create square. Ora bem, neste momento todos os retângulos estão aqui neste array. Portanto, em vez de termos aqui square 1, em vez de retângulo temos chamado squares. Create squares. Aí vou chamar a isto squares. É um array de quadrados. Portanto, em vez do array de retângulos, vamos chamar array de quadrados. Portanto, agora, o primeiro quadrado, o quadrado 1, esse quadrado 1 é o quadrado que ficou na posição 1 deste array. Portanto, temos que trocar, onde diz aqui square 1, pelo retângulo que está na posição 1 do array. Ctrl C e aqui também Ctrl V. Portanto, temos que alterar isto para todos. Portanto, para todos os quadrados. Portanto, tendo atenção que o segundo quadrado está na posição 2, o terceiro está na posição 3. É preciso alterar os números. Portanto, eu vou alterar isto para aqui abaixo. Aqui de baixo. Aqui no fim altera aqui return rect. Para matar isto tudo. Return rect quer devolver o array de retângulos. O tipo de retorno é isto. É preciso ter atenção que é o tipo de retorno. Portanto, isto devolve um array de retângulos. Portanto, o método devolve um array de retângulos. Return rect, que é o nome da variável. E o array rex é o array que cria os quadrados usando atualmente. Portanto, o array é criado nesta linha. Portanto, aquele bloco de memória é criado aqui. E o outro no Lá em cima, aqui em cima. Este array de squares. esse mesmo. Portanto, isto é uma variável que vai receber o endereço de memória onde está aquele array. Os 5. Ah, bem. Compilar, close, eu vou executar isto. Portanto, e o resultado é o mesmo. Compilei, executei, o resultado é o mesmo. Sim, sim. Faz a comparação. Não, aqui é uma
Já não foi isso. Depois vai ficar na nota. Sim, a seguir é o próximo passo. Pois é, isso é que me dá. Fazer a verificação. Sim, portanto, o efeito agora terá que receber o array que vai arrasar-os todos. Isso é que eu não consigo fazer. Sim, a seguir já. E depois o ramo chama-se da cor. Sim, depois aqui chama-se então os efeitos e ele vai aplicar os efeitos todos. E a seguir vai ficar mais efeitos, mais métodos de efeitos e vamos ver os 4 quadrados com efeitos diferentes, dependendo de qual é o método que está a ser executado. Sim. Tem que é mais paga aqui o Pois Falta aqui o S. Porque às vezes para mais episódios de One Piece depois a produção tinha mais tradução. Quando mete, Mas nem cá não é fixe, está quase. Começa a ver no 400. Eu já ouvi falar também que Dragon Ball Z, mas só vi todos uma vez. Não faças isso. Quando depois tu descobres 70% dos episódios que tu viste não tem nada a ver com a história, até ficas a bater mal. eu só via por aí que fizeram o primeiro na televisão. Só fizeram do Dragon Ball. Dragon Ball Z. Foi feito episódio e depois é que fizeram o som. Por isso é que a Manda fiz, acho que a Manda tem a história para eu não gosto mesmo. Gostava com a namorada. Porque vai com a televisão. Eu nunca vi um O primeiro anime. é que isso depois começa a estender-se muito. O anime da fixe, o primeiro anime que eu vi foi o Love Island. Foi o que eu não vi. Comecei a ver só que Cansaste, ninguém se cansa a ler aqui. só que os episódios de 20 minutos, ou até menos, porque a abertura são 2 minutos, depois tem a quebrar a história. Tipo, 2 ou 3 minutos é a abertura e depois é para quebrar a história. Depois e tem a música também para fechar. Para aí 5, o episódio é 15 minutos. Depois metade é falar. dizer que é uma boa rede. Ora bem, é da rede do pessoal tem com este ponto que não viram. Viste o Chico na lista? Mas tu veja, mano. Já pintou. Um amigo meu tem veja One Piece ou Só que não é 500, não quero para tantos episódios. tem mano, Todo? não, tem uns quantos.
Completo? Vá até o momento, não é? Não sei, acho que ele agora já sei que é completo. Grande Ana Bertrand, lá na guia. Quanto é que custa o nome? Só com uns 5 euros. 7,5. 7 euros. Dá para comprar para da seguinte. Sim, só em inglês. Não são quantas pessoas? Não sei, é quanto é que vai a manga de lá. 600 vezes 7 euros. Como é um computador. Um computador? Se fosse um euro cada um, já tinhas 600 euros. 7 vezes 6, 6 vezes 6, 46, 40 vezes 4, 500 euros. Compravas um dry top. Mas é que aquilo vende. Só que aquilo vende-se bem da bem. Eu acho que não é tão fácil. É como os DVDs, por exemplo, hoje no casado com os DVDs, também no HD, com as legendas todas, igual. É para aí 12 euros cada um. Qual é que até agora foram caros? Cromos. E esses séries? Agora isso já Não sei como é que se vai, agora como é que se vai buscar isto ao não dá. Mas isto já fiz isto aqui tudo no mesmo mês. E eu, não, já tenho tipo um que é o para criar e outro que é para desenhar, que é o que está aqui. É o que Squares 1 com 7 filmes. Só que estes são mais não, tens que declarar. Tens que declarar a cor aqui. Não, essas coisas era isso. Ora bem, no código nós vamos ter um array de 5 valores, que é, portanto, o primeiro chamava-se square 0, o square 0 agora chama-se rect 0, o square 1 chama-se rect do 1, e depois nós tínhamos que o square 4 chama-se rect de 4. Portanto, não existe o rect de 5. Isto vai de 0 a 4 para 5. Mas aqui os 5. Portanto, se colocarem aqui no código, por exemplo, alterar o retângulo que está na posição 5, esta posição 5 não existe. Como não existe, vai dar um erro. Vai compilar, aqui não há erro nenhum, agora ao executar, ele abriu aqui uma janela. Eu já fiz isso várias vezes quando posso. Ora bem, array index out of bounds, exception. Portanto, isto o que acontece é que o índice foi utilizado para o array está fora. Ou é menor que o mínimo, ou é maior que o máximo. E o máximo, porque quando temos 5, o máximo é 4. Portanto, quando aparecer este erro, já sabem que é problemas que estão a utilizar um valor, um índice, para o array, portanto, estão a utilizar uma posição que não existe. Ora bem, até aqui está.